Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo de número 6. Verso de número 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, lida esta noite. Cremos no poder da Tua palavra, cremos na ação do Teu Espírito Santo a partir da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta palavra. Nós oramos pedindo a Ti, e que toda a glória, toda a honra e todo o louvor sejam dados somente ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amados irmãos, hoje com a graça de Deus, eu quero falar sobre um assunto muito importante para a vida da igreja. Vamos falar um pouquinho, e eu acho que nunca preguei essa mensagem aqui, essa temática, mas nós vamos falar um pouquinho sobre a lei da semeadura. A lei da semeadura. Eu sei que muitas vezes pessoas usam mal este conceito, usam este conceito de forma errada, e quando se fala em lei da semeadura eu já me arrepio. Mas hoje eu quero pensar com os irmãos sobre algo que nós podemos aprender com a lei da semeadura, uma vez que ela é bíblica, conforme lemos em Gálatas 6, 7 e 8. É importante observarmos que Deus fez o universo de forma maravilhosa. O planeta Terra está condicionado, está construído em cima de leis de causa e efeito. Por exemplo, se nós acabarmos com a vegetação à beira dos rios, a consequência será que teremos um assoreamento e posterior morte do rio. Por exemplo, se não respeitarmos a lei da gravidade, podemos facilmente morrer. Se levarmos uma vida desregrada, isso vai acarretar em problemas, porque há sempre questões de causa e efeito. Deus fez assim. Você não pode pular de um prédio e continuar vivo. Tudo que a gente faz tem um retorno. Na vida espiritual não é diferente. Por exemplo, um pai que escolhe criar os filhos
afastado da congregação local, das reuniões da igreja, tem uma probabilidade maior de ver o seu filho longe dos caminhos do Senhor quando crescer. Às vezes a gente está numa congregação e de repente a gente se enjoa com alguma coisa, se decepciona com alguém, e a gente fala, não vou congregar mais, vou ficar em casa. E aí a gente acha que é assim, está tudo certo, vou ficar em casa mesmo, sirvo o Senhor ali. Isso tem um efeito na nossa vida espiritual. Se nós temos filhos pequenos, eles serão criados fora do ambiente da congregação. Isso tem um efeito espiritual sobre as crianças. Por exemplo, um irmão que não tem uma vida de oração verdadeira, a tendência é que ele vai viver uma vida espiritual rasa diante de Deus. Causa e efeito. Por exemplo, um cristão que brinca com o pecado, ele pode facilmente ser destruído, cair. Essas probabilidades são reais, Deus fez assim. Provérbios capítulo 22, verso 8 diz: o que semear a perversidade, cegará males, e com a vara da sua própria indignação será extinto. Ou seja, todos que semeiam perversidade vão colher males para a vida. Por isso é importante olharmos para o tipo de semente que semeamos. Porque Jesus disse em Lucas capítulo 6, verso 44, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Então, se a gente semeia espinhos, não podemos esperar colher figos. Se a gente semeia coisas ruins, não podemos esperar colher coisas boas. Convivendo com pessoas há tantos anos, é comum a gente ver pessoas que semearam espinhos na vida, e depois elas não se conformam, elas se revoltam, quando colhem espinhos. Que às vezes a pessoa, ela não se dá conta que ela está semeando espinho, e ela vai semeando espinho, e alguém fala para ela, isso está errado, mas ela não liga. Mas quando vem a colheita, ela não aceita que seja espinho. Ela culpa Deus, ela culpa o próximo, ela culpa a igreja, ela culpa alguém. Mas na realidade ela mesma é a culpada, foi ela que semeou espinhos. Então a lei da semeadura é muito importante. Ela tem alguns postulados. Primeiro postulado, para colher é preciso semear. Você não colhe se não semear. Tem gente querendo colher o que não semeou. Você não vai colher sem ter semeado. Principalmente se for coisas boas. Se você tem um terreno lá da sua casa, não adianta você querer colher uma horta maravilhosa se você nunca semeou. Não adianta você querer colher uma plantação de milho se você não semeou. Para colher é preciso semear. Por isso é importante a semeadura. É importante a semeadura. Precisamos aprender a semear na vida. Semear na vida espiritual. Segundo a lei da semeadura,
nós colhemos o mesmo tipo que semeamos. Essa é a segunda lei. Primeiro, é preciso semear para colher. Segundo, você colhe o mesmo tipo que semeou. Não adianta semear espinho e querer colher uvas. Colhemos sempre o mesmo tipo de elemento que semeamos. Se semeamos ódio, colhemos ódio. Se semeamos preguiça, colhemos preguiça. Não tem como semear uma coisa e colher outra, porque é a lei que Deus estabeleceu. Se você quer milho, não adianta jogar feijão. Se você semear feijão, vai colher feijão. Não adianta você orar e dizer: Deus, eu semeei feijão, mas faz um milagre, faz com que nasça milho. E Deus vai falar para você: por que você não semeou milho então? Se você queria milho, tinha que ter semeado milho. Aplique isso aonde, como quiser, mas é uma verdade. Terceira lei da semeadura. Entre a semeadura e os frutos existe um tempo. Ou seja, há um tempo demorado, muitas vezes, entre a sementeira e a colheita. Tem frutos que demoram muito para aparecer. E isso pode ser percebido tanto na boa semente quanto na semente ruim. As pessoas às vezes vão semeando sementes ruins, e como não aparece o fruto imediatamente, ela cai no engano de pensar que nunca vai colher. Tanto na semente boa quanto na semente ruim, a gente semeia e às vezes o fruto demora 5, 10, 15, 20 anos para aparecer. Mas ele vai aparecer. Às vezes a gente tende a achar que nunca colheremos os resultados, porque está demorando para chegar. Mas eles chegarão, essa é a lei da semeadura. Você semeia e vai colher. Se você semeia no reino vai colher. Então, eu gostaria de propor esta noite, baseado nessas 3 leis da semeadura. É preciso semear, colhemos o mesmo tipo que semeamos, e a semente muitas vezes demora para produzir o fruto. Baseado nessas leis, eu gostaria de propor esta noite algumas sementes para que lancemos por terra em nossa vida. Tem muitas, mas eu quero propor algumas esta noite. Primeiro, precisamos semear a palavra de Deus em nosso coração. Essa é a primeira semente que a gente precisa ter. Precisamos semear a palavra de Deus em nosso coração. Jesus diz na parábola do semeador, em Lucas capítulo 8, verso 11, que a semente é a palavra de Deus. Então Jesus diz: o semeador saiu a semear, e como você conhece aquela parábola, eu não vou repeti-la. Mas ali ele identifica a palavra de Deus como uma semente. Então a palavra precisa ser semeada em nosso coração. Ou seja, a gente precisa ler, a gente precisa estudar, a gente precisa meditar na palavra de Deus. Isso é uma semente. É uma sementeira que vai caindo na alma. Às vezes você acha que eu li, mas eu já li uma vez a Bíblia. Uma vez? Continua lançando a semente. Demora às vezes para surgir o fruto, mas ela precisa cair na nossa alma. Precisamos ler, precisamos estudar, precisamos meditar.
na palavra e aplicar a palavra. A palavra precisa entrar na nossa vida, ela precisa ter um tempo de germinação e até ela frutificar em nós. Eu quero dizer essa noite para vocês, ninguém pode crescer e amadurecer espiritualmente sem a palavra de Deus. Ninguém aqui conhece a palavra de Deus, decora e salteado e não tem mais nada para aprender com ela, ninguém. Porque essa palavra é uma fonte inesgotável. Você pode ler essa palavra 40 anos, 50 anos, 80 anos na sua vida, e ela vai continuar sempre sendo uma fonte inesgotável para você. Ela sempre vai germinar, ela sempre vai produzir frutos maravilhosos na sua vida. Então, nós não aposentamos de ler e de meditar e de aprender da palavra de Deus. Não existe essa aposentadoria. Enquanto estamos aqui, nós devemos ler esta palavra, devemos meditar nesta palavra, devemos estudar. Eu fico impressionado como as pessoas não têm interesse, via de regra, em estudo da palavra. Se fazemos um culto de louvorzão, com muita luz, com muita coisa diferente, aí todo mundo fica animado, glória a Deus, aleluia. Nem precisa da palavra. Agora, se começamos a fazer um estudo da palavra, ele diz, vai demorar quanto? 3 semanas no mesmo estudo? Já aprendi tudo. Não, você não aprendeu tudo. Não aprendeu. Quando a gente acha que aprendeu, a gente ainda tem muito a aprender. Porque essa palavra é uma fonte inesgotável. Agora, crente que não se preocupa em ouvir e aprender a palavra, crente que não se preocupa em estudar a palavra, crente que não dá valor quando alguém está ensinando a palavra de Deus, está semeando na sua vida coisas ruins, não colherá coisas boas. Eu me lembro de quando era adolescente e sempre me interessei pela palavra de Deus, e aonde tinha alguém ensinando a palavra de Deus, eu queria estar. Principalmente se eu soubesse que era uma pessoa cheia do Espírito Santo, um homem sério, que trazia a palavra com verdade. A gente não perdia cultos de ensino da palavra, não perdia cultos de escola dominical. Aliás, o meu primeiro contato com a igreja foi em escola dominical. Eu não perdia, eu queria estar ali, eu queria aprender e aprender. Perguntava e continuava perguntando. E até hoje eu estou perguntando. Eu queria aprender a palavra sempre, aprender. Se tinha um curso de escatologia, eu queria estar no meio para aprender. Mas tem coisa que tem ensino ruim. Bom, se o ruim eu jogo fora, mas o bom eu guardo. Eu quero aprender a palavra, sempre quis aprender a palavra. A palavra sempre foi um atrativo para o meu coração. Tinha fome da palavra, sede da palavra. Eu acho que a igreja hoje em dia está faltando sede desta palavra. A gente tem muita sede, sede de se divertir, sede de sentir arrepio, sede de receber coisas de Deus, sede de se dar bem na vida, sede de conquistar as coisas, sede de ter dinheiro, sede de passear, sede de churrasco, sede de pizza, sede de um monte de coisa, mas as pessoas não têm sede da palavra de Deus. Essa palavra é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus. Esta palavra é viva para trazer na nossa alma a transformação eterna, aleluia. Precisamos semear a palavra. Não teremos êxito na vida sem a palavra de Deus em nosso coração. Ela precisa ir entrando em nosso coração. Talvez você não verá o resultado de forma instantânea, mas ela vai ficando lá na sua vida. E quando precisar, o Espírito de Deus busca a palavra que está dentro do seu coração, traz à tona para você. Quantas vezes, em alguma situação difícil, inúmeras vezes, em algumas situações da vida, de repente, vem um versículo à mente, e aquilo é exatamente o que eu precisava.
E é assim com todos nós. Leia, medite, estude, fale para você mesmo a palavra. Ela vai criando raízes. Ela precisa criar raízes no teu coração. Nós temos uma leva de evangélicos hoje em dia no geral, onde as pessoas em geral não conhecem nada da palavra. E o pregador, se ele for eloquente, se ele for bonitão, se ele tiver estilo, ele pode pregar o que ele quiser, não importa. As pessoas aplaudem e acham maravilhoso, porque não conhece a palavra. Se você conhece a palavra, você não é enganado. Você não é levado por vento de doutrina. Primeiro, semear a palavra. Segundo, precisamos semear a palavra de Deus no coração de outras pessoas. Não é só no nosso coração, mas é também no coração do próximo. E aqui um alerta aos pais. Pais devem semear a palavra em suas famílias. Tem pai que acha que o lugar de aprender é só na reunião da igreja. Nunca ensina o filho em casa. Aqui é importante, mas não é o único lugar. Você deve semear a palavra na sua família. Pai, você, marido, você é o sacerdote do lar. Você deve semear a palavra dentro da sua casa. Semear. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 até o 9 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro você semeou dentro do teu coração. Estarão no teu coração. Depois, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, dirigindo o teu carro na rua, deitando-se e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então Deus fala para o povo de Israel: vocês precisam estar lotados da palavra, recheados da palavra. Precisa acordar falando da palavra, dormir falando da palavra. Semeia a palavra. Aconteceu alguma coisa em casa, semeia a palavra. É importante falar a palavra, ensinar. Além de semear a palavra no coração dos filhos, nós também temos que anunciar com poder e alegria a palavra da verdade para outros. Precisamos semear a palavra de Deus evangelizando por onde passamos. O Salmo 126, verso 6 diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então nós somos semeadores. A gente semeia com a palavra, com a boca, a gente semeia a palavra com a vida. Aonde a gente vai? Então você, onde está andando, no teu trabalho, na rua, a palavra está tão cheia no teu coração, que ela vai derramando. Por onde você vai, ela vai se derramando a semente. O que mais devemos semear? Terceiro, precisamos semear uma vida cheia do Espírito Santo. Preste atenção nisso. Temos falado muito sobre isso. Mas eu não me canso de falar nesse tema. Precisamos semear uma vida cheia do Espírito Santo. Via de regra, não nos tornamos cheios do Espírito Santo do dia para a noite. É preciso semear isso na vida. É preciso semear. Ninguém pensa assim: bom, estou aqui, o pastor colocou a mão na minha cabeça, pronto, já fiquei cheio do Espírito Santo, tá, daqui para frente agora vou viver o resto da minha vida cheio do poder do Espírito Santo. Não é assim. Perguntaram a um pregador de renome: por que você sempre quer se encher do Espírito Santo? Ele disse: porque eu vazo. Recebo e já vaza. Eu preciso de mais toda hora. Então precisamos ir orando, buscando incessantemente ao Senhor. Sempre. Sempre. A igreja que para de orar, para de viver. A igreja que para de buscar ao Senhor entra na frieza espiritual.
Não importa quantos membros tenha, pode ter 10 mil, 20 mil membros, 200 mil ministérios, pode ter coral, pode ter grupos, 20 grupos de músicas diferentes, pode fazer trabalhos, obras sociais aos montes, pode reunir milhares de pessoas, mas se não estiver orando e buscando ao Senhor, é apenas reunião de gente, não é a igreja de Cristo viva pelo poder do Espírito Santo. Porque reunir gente, o islamismo também reúne, e outras religiões no mundo também reúnem. Então precisamos ir orando, buscando incessantemente ao Senhor, lendo a palavra, vivendo a palavra, rejeitando o pecado, tirando de nós o que desagrada a Deus, que às vezes entra alguma coisa na nossa vida que desagrada ao Senhor, e nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo, para que Ele nos mostre o que é que está desagradando ao Senhor. E quando Deus te mostra isso aqui está desagradando, você tem que tirar ele da sua vida. Seja um jeito rude de tratar as pessoas, seja uma coisa errada que você fala, seja uma forma errada de agir, tem que tirar isso. Irmãos, nós precisamos permitir que Deus trate a gente, e Deus quer tratar a gente. Deus quer tratar cada um de nós. Nós precisamos permitir que Ele trate todas as áreas da nossa vida. Seja do relacionamento pessoal, seja com pessoas, seja com a gente mesmo. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ver as pequenas coisas que eu faço que me levam ao esfriamento espiritual no final. Não pense que uma pessoa que esfria espiritualmente, ela esfria do dia para a noite. E nem pense que uma pessoa que esfria espiritualmente, ela esfria porque ela caiu num pecado terrível do dia para a noite. Via de regra não é assim. Via de regra são pequenas coisas que vão entrando e que vai nos esfriando. Quando a gente vê, porque Satanás é paciente, ele vai colocando pequenas coisas e você nem percebe. E aquilo vai te esfriando, te esfriando. Se você chegar no fim da tua vida frio, gelado, para ele está bom. Então, são pequenas coisas que vão gerar um grande esfriamento. E nós precisamos perceber isso, porque Deus é detalhista, e a gente precisa ser dos detalhes também. Precisamos prestar atenção nos detalhes. O Espírito Santo é sensível. Por isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, diz: não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Às vezes, coisas que a gente faz, vai apagando o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, verso 30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se está escrito não entristeçais, é porque é possível entristecermos o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, é uma ordem. Então é preciso cuidado. O Espírito de Deus é santo. O texto de 1 de Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16, diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, presta atenção, em toda a vossa maneira de viver. Não é só santo aqui, na reunião da igreja, mas é santo em toda a maneira de viver. É santo dentro de casa, é santo no trabalho, é santo na rua, é santo nas férias, é santo no dia a dia, é santo no dia de todos os santos, mas é santo no dia de nenhum santo, é santo todo momento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, para nos enchermos do Espírito Santo, a gente precisa pedir ao Senhor que nos revele as coisas que de repente começaram a entrar na nossa vida e que vão nos esfriando, que vão nos congelando. Eu já tenho mais de 40 anos de crente.
Eu já vi muita gente começar a vida de fé, e cheia de Deus, e no fogo do Espírito, na alegria do Senhor, e uma bênção, mas daqui a pouco, vai passando o tempo, ele vai se tornando extremamente crítico, aí começa a se afastar, aí começa a faltar nas reuniões. Eu não estou aqui dizendo que você não pode faltar uma reunião ou outra, não é isso. Mas eu já vi muita gente começar a faltar, e depois não vem mais. Semeando. Precisamos nos encher do Espírito Santo. Irmãos, é tempo de nos enchermos do Espírito. O Espírito Santo se manifesta quando glorificamos a Jesus. João 16,14, Jesus diz: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, quando buscamos a glória para nós mesmos, nos esfriamos espiritualmente. Mas quando buscamos a glória para Jesus, então o Espírito Santo se manifesta. Quando vivemos para a glória dos homens, então, esfriamos. E a gente diz assim: mas será que é comum esfriar? Ora, é só olhar para as 7 igrejas do Apocalipse. A primeira igreja, já a igreja de Éfeso, a igreja tão maravilhosa de Éfeso, que foi pastoreada por Paulo 3 anos, que foi pastoreada por João, que foi pastoreada por outros. Éfeso foi a igreja onde Paulo mais passou tempo, decorrido, ele ficou ali com os irmãos. E aí quando chegamos no Apocalipse, diz assim: volta ao primeiro amor, vê aonde caíste e retorna, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Esse negócio de esfriamento não é algo novo, já estava lá. Então, às vezes é uma palavra ríspida, que a gente acostuma dar, são conversas que não edificam, que a gente acostuma falar, maledicências, ou talvez falta de perdão. Isso vai entristecendo o Espírito Santo, e a gente vai semeando essas coisas ruins no coração, e não tem como colher uma vida cheia do Espírito Santo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, você tem que semear na tua vida. Semear. Charles Finney foi tão cheio do Espírito Santo, e ele dizia que ele orava tanto, que ele nem sabia quanto tempo ele orava por dia. John Rice diz que quando você está orando e começa a orar e começa a adquirir a prática da oração, você se torna tão íntimo da oração, tão apegado à oração, que daqui a pouco a tua vida se transforma numa oração. E até quando você está dormindo, o teu espírito está orando. A gente olha essas coisas, a gente vê esses homens que foram usados poderosamente por Deus na história, e a gente fica assim: mas como eu queria ser assim. Mas essa noite nós somos chamados a semear uma vida no Espírito. Quarto, que tipo de sementes precisamos semear? Precisamos semear uma vida de comunhão com a igreja do Senhor. Comunhão com a igreja do Senhor, isso é muito importante. Os primeiros cristãos, irmãos, eles perseveravam na comunhão. Atos capítulo 2, verso 42 até o 47, diz assim: a igreja primitiva, como ela começou? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos. Prestaram atenção aqui? Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E
perseverando unânimes todos os dias. Quantos dias eles estavam unânimes? Todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Viram quantas vezes tem a palavra juntos? Estavam juntos, comiam juntos, estavam juntos, perseveravam na comunhão. Hoje as pessoas são muito solitárias, individualistas. No máximo a gente está junto na família nuclear. Quando está ainda na família nuclear? Marido, mulher e os filhos. O máximo é assim. O máximo é um parente, um tio junto, um primo. Porque a maioria das pessoas não querem um envolvimento, não quer comunhão. Eles nem frequentam as reuniões da igreja muito. Presta atenção, irmãos, eu não estou pregando aqui uma religiosidade, mas eu estou pregando a necessidade de estarmos congregando juntos. Isso é uma necessidade, não é uma religiosidade. Eu não estou dizendo aqui, se você faltar um culto ou outro, você está em pecado, você vai para o inferno. Não é isso que eu estou dizendo, não. Mas estou dizendo do desejo do coração, da alma, de estarmos juntos, comungarmos juntos. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz: não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então está se aproximando o dia, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar em comunhão, congregação. Me lembro do meu pai dizia assim, meu pai ficava inconformado com algumas coisas, e às vezes ele dizia assim para mim: parece que tem gente que procura um motivo para não ir na reunião da igreja, para não ir no culto. Então o camarada fica procurando um motivo. Chover, acho que vai chover, deixa eu ver aqui. Encontrei um site que diz que há uma possibilidade de 0,1% de chover em Presidente Prudente. Não vou! Você procura um motivo para não ir. A gente precisa semear comunhão. Não é só na reunião da igreja que acontece a comunhão. Não é. A reunião da igreja é importante. Por isso o texto diz: não somos daqueles que deixam de congregar. Porém, a comunhão ela extrapola a reunião da igreja. A comunhão da igreja está na nossa vida, no dia a dia. Quando eu me interesso pelo irmão, quando eu ligo para o irmão, falo: meu Deus, faz tempo que eu não te vejo, irmão, saudade de você, como é que você está? Manda uma mensagem. Hoje é tão fácil. Antigamente a gente tinha que mandar carta, hoje a gente manda WhatsApp. Saudade de você, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Vim em casa comer uma pizza. É um chamar para estar juntos. E quando chega para comer a pizza, não vai falar mal dos outros. Chega para comer a pizza, abre a palavra, começa a compartilhar a palavra. Se nós estamos na casa do irmão, nos chamou lá para comer uma pizza, e daqui a pouco nós estávamos falando sobre Apocalipse e as coisas do Senhor, e dá vontade de ficar lá até 3 horas da manhã, o irmão quase tem que tocar a gente para ir embora. É tão gostoso estar junto. A igreja precisa estar junto. A gente precisa se reunir nas casas. A gente precisa se reunir no dia a dia. A gente precisa, eu sei, nós vivemos uma vida corrida. A gente tem muita coisa para fazer, mas nós não podemos dispensar a comunhão. Quando você pode, é preciso estar junto. Estar junto. Precisamos semear uma vida de comunhão. Se semeia. Porque se você nunca está, você nunca tem comunhão. Mas se você começa a estar, se você começa a andar junto, a comunhão desenvolve, pelo poder do Espírito. Mais do que isso, precisamos semear uma vida de paz na nossa alma. Paz. Jesus disse em Mateus capítulo 5, verso 9: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Pacificador. O que é um pacificador? Pacificador é aquele que faz a paz, é aquele que leva a paz, é aquele que semeia a paz. Tem gente que semeia contendas, tem gente que semeia problemas. Sabe o que falar de você? Não quero saber, não quero.
Se for coisa boa, amém. Se não for coisa boa, não precisa me contar. Não me interessa. Você ficou sabendo, alguém falou isso lá, foi dedurar. Não quero saber, não quero. O cristão deve semear a paz com os outros. Alguém está brigado, você semeia paz. Mas não só paz com os outros, paz no próprio coração. Irmãos, às vezes a gente fica o tempo todo colocando coisas ruins diante dos olhos. Salmo 101, verso 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Então, colocar coisas ruins diante dos olhos às vezes na mídia a gente fica assistindo o jornal da tragédia, a reportagem do sangue. E aí a gente vê aquelas coisas e vê. E aí a gente sai dali nervoso, irritado, bravo, chutando o cachorro, pisando no gato, brigando com a mulher, xingando os filhos, e não sabe por quê? Porque semeou na alma a tragédia, a falta de paz. Tem gente que é portador da notícia ruim. Sabia que agora está chegando um novo vírus aí, veio da Índia, não sei o que, agora uma nova pandemia talvez, aí já começa a turbulência na alma, e agora o Mpox, sei lá como é que chama, EPOX, sei lá como é que chama aquele outro vírus, que já está vindo aí agora, tem gente já em São Paulo, carnaval teve aí o povo já transmitiu o vírus para tudo quanto é lado, e daqui a pouco nós temos, e aí vai semeando a turbulência na alma. Nós temos que semear a alegria do Espírito na alma, a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, aleluia. Nós temos que semear na alma a confiança no Senhor. Ele nos guarda, nos livra de todos os males. Ainda que passemos pela morte, estaremos com Ele do outro lado da vida. Ele é o nosso refúgio forte, é o nosso porto seguro, é a nossa esperança, é a nossa vida. A nossa esperança não está na medicina, não está na política, não está nos homens, a nossa esperança está no Salvador, aleluia. Precisamos semear isso todos os dias, paz na alma. Se colocarmos diante dos nossos olhos violência, futilidades, intrigas, pornografias, como semearemos coisas boas no coração? Quantas pessoas colocando coisas perversas diante dos olhos, e o coração se enche de todo aquele lixo. Coisa triste, porque a colheita é triste. O que mais precisamos semear? Precisamos semear também vida com a nossa boca. Presta atenção nisso, é importante. Semear vida com a boca. Salmo 19,14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Palavras torpes são sementes podres. Palavras torpes não podem sair da nossa boca, irmãos. Que a minha boca fale coisas agradáveis ao Senhor. Agradável ao Senhor. Se você semeia palavras torpes, colhe coisas ruins. Efésios capítulo 4, verso 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover o quê? A edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então não saia da vossa, quando vai falar alguma coisa, Senhor, não vou falar. Se não for para sair água boa, que não saia água amarga da nossa boca. Precisamos falar a palavra, precisamos cantar a palavra, expressar louvores e adoração a Deus com a nossa boca, todos os dias, acordar louvando ao Senhor. Vocês estão fazendo essa prática? Como é que vocês acordam? Na hora que a gente acorda, tocou o celular.
E ainda que esse celular ainda toca macio. Me lembro que meu pai tinha um despertador, que era aquele que tinha duas campainhas assim, e um martelinho, que batia nas duas campainhas incessantemente, era um barulho absurdo, de manhã, horrível. A gente acorda um pouquinho mais leve, hoje em dia, acorda com uma música. Mas quando você acorda, o que você faz? A primeira coisa do dia, é a sua semente. Você tem que acordar dizendo: eu te louvo, meu Deus, obrigado por esse dia. Oh, que os meus lábios exaltem o teu nome esse dia. Não é para acordar dizendo: meu Deus, já é 6 da manhã, misericórdia, nem consegui dormir à noite direito. Ai, que semana terrível. Não, nós temos que semear coisas boas, acordar dizendo: glória a Deus, eu acordei, aleluia, posso levantar da minha cama, não estou aqui preso. Semear com a boca coisas boas, falar a palavra. Já estamos acabando. 7, precisamos semear também no reino de Deus. Paulo diz isso claramente em 2 Coríntios capítulo 9, versos 6 e verso 7, ele diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então aqui vemos que o reino de Deus precisa ser semeado. Esse versículo muita gente gosta, para usar ele erradamente. Porque na realidade esse versículo realmente está falando de finanças. O que semeia pouco, pouco colherá. Só que muitos usam esse versículo para dizer que se você semear muito dinheiro no reino, você vai colher muito dinheiro na tua conta bancária. Mas eu creio que não é isto que o texto está dizendo. Eu creio que o texto está dizendo que se você semeia muito no reino, você colhe muitos frutos no reino. Então, se semearmos financeiramente no reino, nós colheremos um reino expandido, um reino abençoador, um reino sustentador de missionários, colheremos um reino atuante. Então precisamos semear no reino, semear finanças, sim, ajudar o reino. Precisamos para colher no reino, para que o reino colha, e você colhe no reino, porque você faz parte do reino de Deus, não é verdade? Então se o reino está sendo abençoado, você está sendo abençoado. Se o reino está colhendo, você está colhendo. Agora, se você não semeia no reino, semeia pouco no reino, colhe pouco no reino. Precisamos semear no reino, finanças, dedicação, trabalho, amor, ações, no reino de Deus. Quem semeia pouco, pouco colhe. Mas por fim, a última semente dessa noite. Precisamos semear a consciência do arrebatamento da igreja. Isso é muito importante. Muito importante. Eu não vou deixar de falar do arrebatamento da igreja. Não vou. Sabe por quê? Porque hoje é uma ação do diabo contra as igrejas, para que não se fale mais no arrebatamento da igreja. Aliás, muitos pastores já nem creem mais que haverá o arrebatamento. Muitos teólogos inventaram, elaboraram teorias e mais teorias para dizer que não acontecerá o arrebatamento. Mas eu creio no arrebatamento. E o Senhor nos falou muito sobre a necessidade de estarmos alertas quanto à sua vinda. Mateus capítulo 25, verso 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai é uma ordem do Senhor. Precisamos semear a ideia do arrebatamento na mente das pessoas e na nossa própria mente. Porque Satanás luta, talvez um dos temas mais combatidos hoje em dia no meio teológico seja o tema do arrebatamento.
porque Ele não quer que você esteja, Ele sabe que está próximo, e Ele não quer que você esteja preparado, Ele não quer. As pessoas hoje só estão pensando em dinheiro, em bens, em conforto, em saúde física, em beleza, em estética, em prazeres, em comer, beber e dormir. Os corações estão dispersos, estão dormindo em relação ao arrebatamento da igreja. Eu trago uma mensagem essa noite para dizer a vocês: precisamos semear uma consciência de que Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. O próprio texto de 1 Coríntios 15:44 diz: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, mas há também corpo espiritual. Então o arrebatamento vai acontecer, o Senhor vai voltar. A Bíblia diz que muito em breve o Senhor voltará a nos buscar, e nós precisamos semear a semente do arrebatamento no coração da igreja, para que possamos estar alertas, como as 5 virgens prudentes que tinham azeite em abundância nas suas botijas. Precisamos estar alertas, preparados a todo momento. Cristo voltará. Eu me lembro da minha conversão, e falávamos tanto sobre arrebatamento, e semeava-se tanto arrebatamento no meio da igreja, que parecia que Jesus ia voltar naqueles dias, e era maravilhoso, porque nós vivíamos uma vida cheia do Espírito Santo, a qualquer momento esperando a trombeta soar. E você pode perguntar: mas isso faz 40 anos, você não acha que isso foi um elemento desanimador? Não, pelo contrário, quando paramos de falar sobre o arrebatamento, esfriamos espiritualmente. Mas quando falávamos sobre o arrebatamento, quando cantávamos sobre o arrebatamento, quando orávamos sobre o arrebatamento, quando aguardávamos o arrebatamento, então havia uma chama missionária no nosso coração, um desejo de evangelizar as pessoas e dizer: você precisa de Cristo Jesus na sua vida, porque Jesus virá buscar a sua igreja. E havia um sentimento de prontidão no coração dos irmãos, havia uma alegria dos irmãos. A gente ficava pensando: se Jesus voltar agora, todos nós vamos estar na glória com Ele, aleluia, e será uma reunião maravilhosa por toda a eternidade na glória, porque jamais deixaremos de estar juntos com o Senhor. Na glória não haverá mais morte, não haverá mais pecado, não haverá mais tristezas, não haverá mais funerais, não haverá mais hospitais, não haverá mais pesares, não haverá mais acidentes, não haverá mais doenças, não haverá mais dores, não haverá mais lágrimas. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós vamos estar para sempre com o Senhor na glória. Não haverá mais despedidas, aleluia. Eu não vejo a hora do arrebatamento acontecer. Precisamos estar preparados. Preparai-vos, porque o Senhor voltará nos buscar, a trombeta soará na glória, e nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares, aleluia. Preparai-vos. A igreja do arrebatamento precisa ser uma igreja aguardando ansiosamente a volta do Senhor Jesus. É a noiva esperando o seu noivo. Eu nunca vi uma noiva que não tem vontade de ver o noivo. Se você vai casar com uma noiva e ela não está muito interessada em ver o noivo, foge dela rapidamente, para não arrumar um problema para a sua vida maior. Porque toda noiva está extremamente ansiosa pelo dia do casamento. E eu acho que a igreja precisa estar ansiosa pela volta de Jesus. A gente está aguardando o quê? Eu não sei o que as pessoas estão aguardando. Tem gente aguardando um governo que será uma bênção aqui na terra. Você vai estar aguardando? Quem que vai ser esse governo? O único governo que será uma bênção para a terra é o governo do Messias, quando Cristo voltar para reinar sobre essa terra. Fora disso, será sempre decepções em cima de decepções, problemas em cima de problemas. Tem gente aguardando a evolução científica para finalmente nós estarmos livres do câncer. A história mostra que é doença em cima de doença. Quando passa uma pandemia, vem outra. Quando passa um problema, vem outro.
Tem gente aguardando ficar rico. 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 1% da população vai ficar rico. Que saiu pobre, 0,5% vai se tornar rico. E às vezes se torna rico 1 ano antes de morrer. Aguardando o quê? Riqueza? Hoje estava falando com a Carla falando, a gente não pode, antes eu comia de tudo, agora come alguma coisa já faz mal. Não, é a idade, é assim mesmo. Quando a gente era novo, a gente comia qualquer coisa, é lanche todos os dias, uma delícia. Agora, come o lanche antes de dormir, com calabresa para você ver o que vai acontecer à noite. Vai passando o tempo, você aguardando o quê? O corpo vai envelhecendo, não tem jeito, estou aguardando ficar mais bonito. Estou aguardando crescer o cabelo. Como é isso aí? Já caiu o cabelo, não vai crescer mais nada. Estou aguardando melhorar a pele, mas melhorar como? Pode esticar para lá e para cá, mas não melhora nada, só engana. Sabe por quê? Porque nós estamos ladeira abaixo. O pecado destruiu o mundo, mas nós estamos aguardando o nosso Salvador, aleluia, quando Ele voltar, um novo corpo nós teremos, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é perecível se revestirá da eternidade, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aleluia, e estaremos para sempre com o Senhor, um corpo indestrutível, um corpo que não envelhece, um corpo que não se acaba, um corpo que não sofre, um corpo que não morre, um corpo que louva ao Senhor por toda a eternidade, aleluia. O que você está esperando? Eu estou esperando a volta de Jesus. Qual é o maior desejo da igreja? O maior desejo da igreja é a volta de Jesus para nos buscar. Esse é o maior desejo. Qualquer igreja que tiver outro desejo maior do que esse, está fora da palavra. Porque é esse desejo pela volta de Jesus que faz de nós missionários, levando esta palavra, vivendo em santidade e pregando o amor de Deus aos corações. Este é o maior desejo. É o maior desejo. Encerro esta mensagem essa noite dizendo: vamos semear. O que é que você tem semeado, meu irmão, na tua vida? O que é que você tem semeado? Carrapicho? Se for carrapicho, corta a sementeira agora em nome de Jesus. Passa a enxada no que já cresceu. Arranca pela raiz, bota veneno dos céus para matar a praga. E começa a semear coisa boa, em nome de Jesus. Não é tarde para você semear coisa boa. Não é tarde. Não é tarde para começar a sementeira. Não é tarde. Vamos ficar em pé. Precisamos semear a palavra de Deus em nosso coração, aleluia. Precisamos semear a palavra de Deus no coração dos irmãos, das pessoas, dos filhos, da casa, dos amigos, dos vizinhos, dos transeuntes. Precisamos semear uma vida cheia do Espírito. Precisamos semear uma vida de comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, estar junto, andar junto, viver junto. Precisamos semear vida com a nossa boca, palavras de bênção. Precisamos semear no reino de Deus. Precisamos semear a consciência do arrebatamento da igreja entre nós. Vamos orar. Talvez você, nesta mensagem, percebeu que sua vida tem sido uma sementeira, mas uma sementeira mista. Acaso pode sair de uma mesma fonte água doce e água salgada? É momento de separar e destruir as sementes ruins. Se você semeou até hoje coisas ruins, peça perdão ao Senhor. Mas há momento de você
se consertar agora e dizer: Senhor, eu quero daqui para frente só semear coisas boas, só coisas boas. Talvez você não consiga voltar o tempo atrás, mas você pode fazer daqui para frente para a glória de Deus, para a glória de Deus. Eu não estou aqui para massacrar você pelo seu passado, eu estou aqui para dizer para você que existe um presente e um futuro que pode ser diferente, pode ser diferente. Senhor Deus, esta noite pregamos a Tua palavra no temor do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver o Teu Evangelho, a viver a palavra do Senhor. Ajuda-nos a semear a boa semente, Senhor. Ajuda-nos a semear a Tua palavra em nosso coração, semear a Tua palavra no coração daqueles que estão perto de nós, que podemos alcançar. Ajuda-nos a semear uma vida cheia do Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a semear, Senhor, a vida de paz, em nosso coração, no coração dos outros. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser pacificadores, onde quer que estejamos, Senhor. Ajuda-nos a semear, Senhor, no reino, semear com as nossas finanças, semear com a nossa vida, semear, Senhor, com o nosso ser. Oh Deus, ajuda-nos a semear constantemente com alegria, Senhor, no Teu reino, semear a Tua palavra, semear, Senhor, semear uma vida de santidade, semear uma vida de mudanças, semear, Senhor Deus, Senhor, a consciência do arrebatamento da igreja sobre os nossos corações. Ajuda-nos a viver, Senhor, para a glória do Senhor. A expectativa, a esperança do arrebatamento da igreja. Oh Senhor, ajuda-nos, Senhor, fortalece a Tua igreja, que somente sementes boas saiam da nossa boca, que vida saia da nossa boca, Senhor, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Não nos deixa colocar coisas más diante dos nossos olhos, não nos deixa, Senhor, que contemplemos a Tua glória, que contemplemos a Tua majestade, a grandiosidade do Senhor, a alegria do Senhor, a Tua palavra, Senhor. Oh, restaura os corações, muda, Senhor, atinge os corações das pessoas pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo e Te agradecendo por tudo, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Aleluia. Bendito é o Senhor.